né? Então, sejam bem-vindos à nossa última aula teórica de fitoterapia. Não quer dizer que nós não vamos nos encontrar, né? Que aí vão ter os desdobramentos aí da parte prática aí pela frente, no semestre que vem. Eu acredito, né? Eu tenho certeza que vocês já estão com o pezinho no 8º período, isso é muito bom, estava falando com o Rodrigo aí agora, coisa boa, né? E no 8º período as disciplinas mudam completamente, são outras áreas do conhecimento. E aí hoje eu quero mostrar para vocês um pouco do que nós podemos ter de fitoterapia na área do câncer, né? Então, a pesquisa de fitoterápicos para câncer é uma coisa iminente. Então, eu vou mostrar duas coisas. Uma são as propostas de pesquisa que você faz com plantas medicinais, e depois eu vou mostrar uma parte que integra um curso de pós-graduação que eu também dou. Né? Na verdade, eu sou farmacologista, e aí eu dou algumas aulas de pós-graduação aqui nas faculdades aqui do nosso entorno, né? Em Patinga, de vez em quando, Teoflotone, na NUC, aqui em Valadares também, no ICTQ, né? Na Faculdade de Pitágoras, uma vez teve um evento, foi um curso em si. E aí eu vou mostrar um pouquinho do que nós temos de medicamentos prontos lá na área de quimioterapia de câncer que vieram de produtos naturais. Tá? Então, é nesse âmago, né, que a gente vai trabalhar. Vamos colocar aqui uma tela cheia. Vamos lá buscar. Então, deixa eu ocultar isso aqui. Nós queremos falar hoje um pouco, né, da fitoterapia do câncer, que é uma doença que preocupa muito. E aí, na verdade, eu não vou fazer um rol de plantas, né? Eu vou sair um pouco daquele jargão que acaba ficando, né, também muito cheio de item. Claro que aqui vou mostrar algumas plantas, vou deixar de fazer isso. Mas eu quero mostrar muito o aspecto da pesquisa. Como é que você pesquisa uma planta com potencial de ser antitumoral? E depois eu vou mostrar um outro slide que faz parte do curso de pós-graduação, de medicamentos que já tem no mercado e que vieram dessas plantas. Bom, câncer, né, é uma doença que está crescendo muito no mundo. Provavelmente ela é desencadeada por oncogenes. Opa, deixa eu abrir a porta lá. De vez em quando alguém vai bater a porta. Nossa sala toda hora tem que abrir a porta. Então, essa doença, né, provavelmente ela é desencadeada por oncogenes e certamente ela provoca alterações no DNA celular. Isso pode acontecer de duas maneiras, né, por promotores ou por algum fator. Existem estudos que mostram que alguns fatores que a gente fica exposto pode favorecer o aparecimento desses carcinomas. E essas drogas antitumorais, né, o problema é que ela tem uma incidência de efeitos tóxicos muito intensos. Não tem jeito. Por quê? Porque o mecanismo que ela usa para matar uma célula tumoral certamente é o mesmo mecanismo que vai atacar as células normais. Tipo isso. Né? Então, fatalmente, isso vai acontecer. Então, essas substâncias, né, essas plantas, nós temos hoje aí conhecido aproximadamente umas 100 formas de carcinoma, e claro que eu separei aqui só os que têm malignidade, né, tem fatores malignos, que vão trazer essas alterações de crescimento desordenado. Claro que as formas benignas a gente pode tratar, né, mas a preocupação maior aqui são as malignas. E essas alterações celulares, elas podem aparecer em qualquer parte do corpo em tese. Né? Então, assim, se a gente for olhar o Cadastro Internacional de Doenças, nós vamos achar carcinomas relacionados em diversas partes do organismo, né? Não só como a gente está ilustrando aqui. Aqui a gente está mostrando o ciclo, né, de desenvolvimento celular e as fases de multiplicação dos cromossomas e, geralmente, as fases onde acontecem os desarranjos.
né? Então, às vezes, os DNAs, na hora que forem, os cromossomos, na hora que forem duplicados, eles podem ser copiados com erros. Ou, com o passar do tempo, em algumas porções do ciclo, substâncias podem trazer alterações químicas no DNA. Então, por exemplo, formol pode colocar um grupo metil numa base pirimidínica, e isso desencadear um carcinoma. Estou dando um exemplo do formol que veio aqui na cabeça, tá? Mas tem um monte de substâncias que estão relacionadas com isso. Só que, com isso, essas células vão ficar um pouco diferenciadas e podem, né, daí um tempo, ser programadas para fazer a apoptose, que é aquele processo de morte programada. Então, a proposta das plantas é tentar atuar em um ponto desse ciclo inteiro. Aí, né, mostrando as alterações que a gente pode ocorrer, né? Então, dentro de um cromossoma, nós vamos ter porções que são responsáveis por algum processo da morte celular, e algumas substâncias de planta podem atuar em algum desses pontos aí. Então, como eu falei, todos nós temos uma porção nos nossos genes que são chamados de próton-cogenes. Se esses próton-cogenes forem ativados, eu posso desenvolver carcinoma. Se eles não forem ativados, eu vou vivendo a minha vida, né? Então, hoje, que estudo que nós temos? Que alguns fatores externos, ambientais, alguns fatores internos do meu organismo podem fazer esses pronto-oncogenes abrirem para expressar ou não. Aqui a gente está mostrando esse ciclo de replicação celular, né, com pontos de corte. Então, veja bem, quando a gente começa a fazer a cópia para duplicação, né, algumas enzimas, elas podem inibir essa cópia se isso for numa célula tumoral. Algumas plantas têm substâncias que atuam nesse ponto. Algumas plantas, eles podem impedir ou matar essa célula tumoral. Ela funcionaria como se fosse um antibiótico, né? Então, nós temos essas propostas também. Mas a grande maioria das plantas ainda não tem substâncias, ou ainda nós não conhecemos, que atuam em todo o ponto de crescimento celular, em algumas partes desse ciclo inteiro, tá? Aqui a gente está mostrando, né, a correlação entre câncer e apoptose. Então, veja bem, toda célula, ela um dia vai morrer programadamente. Normal isso. Toda célula precisa de ter um equilíbrio, que a gente chama de homeostase. Só que, às vezes, algumas alterações, então vou dar um exemplo mais clássico, né? Eu tenho um pulmão que tem células de todas as naturezas, epiteliais, conjuntivas. Mas a presença de poluentes e fumaça de cigarro, nicotina, pode trazer alterações em algumas células da árvore brônquica. Com o passar dos anos, né, essas células podem sofrer alterações. E essas alterações, elas podem ocasionar mudança na função dessas células, né? Então, a gente pode ter ativação de algumas enzimas que estão relacionadas à morte celular, como as caspases, por exemplo, ilustrados aqui nessa gravura. Tá? Isso pode acontecer. O problema é que eu nunca consigo ver isso precocemente, né? Eu só vou conseguir ver isso tardiamente. Esse é o problema, quando fica visível, né? Quando, às vezes, alguma função, vamos supor, no pulmão, o cara começa a ter algum problema, uma tosse, né? Uma insuficiência pulmonar inexplicável. Isso vai acontecendo. Então, no ciclo celular, a gente precisa fazer expressões, né? Ativação do DNA para fazer cópia. Essa ativação ela pode ser normal, natural, via enzimas, ou eu posso usar receptores para ativar. Então, algumas formas de câncer, a célula acaba crescendo, duplicando de maneira demasiada, por causa da ativação de receptores externos. Então, hoje a gente sabe que algumas plantas podem ter substâncias que bloqueiam essa ativação. Então, isso é uma pesquisa bem profunda, né? Bem intensa. Mas já existem pesquisadores que estão andando nessa praia, né? Aqui a gente está mostrando essa proliferação, né? As fases de proliferação, como é que ele vai progredindo, tá? Para fazer esse crescimento. Então,
Na verdade, a minha proposta é que, a minha nada, né, dos pesquisadores, é que essas plantas possam ter substâncias que inibam o processo inicial, né, para não chegar na proliferação total. Aí, às vezes, o tecido está muito tomado, né, vou usar essa expressão, ou então parte desse carcinoma saiu do tecido primário e migrou para outros, né? Aqui a gente está mostrando um ciclo com inflamação. Então, olha aqui que eles descobriram. Que plantas que inibem algum mecanismo, né, da formação de vasos novos, de angiogênese, todo tecido canceroso, ele é invadido de vasos novos. Então, se a planta tem substâncias que relacionam com a formação de vaso novo, ela pode impedir a proliferação celular. E agora relacionaram assim, que toda planta que tem atividade anti-inflamatória, potencialmente ela pode ser antitumoral, né? Porque também, durante o processo de crescimento, de formação da massa cancerosa, a gente tem ali uma reação inflamatória instalada, né? Então, quer dizer que toda planta anti-inflamatória tem potencial para ser antitumoral, até que se prova o contrário, é verdade. Então, quando você vai pesquisar a planta nova, você tem alguns mecanismos, alguns indicadores. A planta, ela mata a célula. Você já tem uma bactéria. Potencialmente seria antitumoral. A planta inibe alguma parte da reação inflamatória. Aqui está mostrando a cadeia de inflamação. Também pode ser potencialmente usada para essa finalidade. Ou a planta ela inibe a formação de vasos novos, angiogêneses, no tecido canceroso. Potencialmente ela tem propriedade antitumoral. Né? Aí eu vou mostrar um pouco dos ensaios. Para tratar câncer, você pode fazer de um monte de vezes, né? Tentar remover o órgão com a cirurgia. Você pode dar radioterapia, porque você vai emitir radiação em cima do tecido, ou quimioterapia. As plantas entram na quimioterapia, né? Então, hoje, a fitoterapia está virando um canal para pesquisa de novos fármacos no tratamento do câncer. Então, aqui eu coloquei algumas para ilustrar, né? Aí, ó, plantas teráceas, né, da família. Ó, a literatura fala que uns 70% do que temos hoje lá na quimioterapia vieram de algumas plantas. Não quer dizer que eu vou fazer um chá e levar para o sujeito fazer quimioterapia. Não. Alguém pesquisou em plantas substâncias com potenciais antitumorais. E depois ficaram sintéticas, modificadas quimicamente. Mas a ideia nasceu do uso de plantas medicinais. Tá? Vou pegar alguns exemplos. Ó, a camptotecina, né, que é obtida dessa planta, Camptotheca acuminata, né, essa planta ela foi descoberta na América Central, mas depois descobriram que na Ásia também tem. Ela já era usada por uns primitivos para tratar algumas doenças intestinais. Aí os americanos, testando isso, percebeu que ela atuava em câncer de pâncreas e de colo, né? Quando eu falo colo aqui é o colo intestinal, que são uma das formas mais mortais de câncer que a gente tem, né? Ela é muito tóxica, infelizmente. Aí toda a planta antitumoral, ela provoca também morte de células normais. Então ela vai na medula e diminui muito a formação de linfócitos, né? Mas ela pode também provocar cistite, mas é uma planta que já está em estudos para ser usada, já tem medicamento, eu ilustrei aqui, ó, medicamento com ela no mercado, né? Então, olha o tamanho da molécula, são substâncias muito, com moléculas, desculpa, muito grandes. Boa noite, vamos entrando na sala. São moléculas muito grandes e que, por enquanto, ainda são obtidas a partir de plantas. Mas os laboratórios de química farmacêutica não são os laboratórios que fazem comprimidos. Os que fazem o fármaco, às vezes pegam a cadeia dessa e vai modificando a lateral dela, para aumentar a eficiência, para diminuir efeitos tóxicos, né? Então, a gente tem o Topotecan no mercado hoje, eu tenho, né, o Inotecan e a camptothecina para ser usada nesses medicamentos para esses tipos de câncer, que são dos que matam muito no Brasil, né? No Brasil, nós temos uma estatística assim, câncer de mama nas mulheres, primeiro lugar. Câncer de colo uterino nas mulheres, segundo lugar. Câncer intestinal nas mulheres, terceiro lugar. Nos homens, câncer de próstata, primeiro lugar, né? Segundo lugar, câncer intestinal, terceiro lugar,
câncer pulmonar, que está diminuindo muito, mas aparece. Tá? Então, os cânceres voltados para... os cânceres que acontecem em tecidos, né, em órgãos genitais, gente, é assustadoramente grande no Brasil a incidência. Né? A gente tenta explicar o porquê e não acha. Tem uma história de miscigenação de raça, mas se eu for entrar nesse detalhe, nós vamos ficar discutindo isso aqui muitas horas. Né? Isso é só hipótese. Essa outra planta aqui, né, é o Toxus brevifolia, da onde a gente tira o paclitaxel. Olha o tamanho dessa molécula. Quem sou eu para ir no laboratório sintetizar uma molécula que tem um anel de 6 lados no canto, com um anel de 4 formando a lactona? Nunca, né? Então, o paclitaxel hoje ainda é obtido. Estão tentando sintetizar, mas eu preciso cultivar essa planta. Né? E aí, quem cultiva isso está ganhando uma grana para atender a demanda da indústria farmacêutica. A gente trata câncer de ovário, de mama e de pulmão. E eu coloquei uma estatística bem grosseira, são os que mais estão matando. Né? Aí eu tenho hoje o docetaxel, quem fez, né? Pena que não dá para todo mundo fazer estágio. Mas se você tiver a oportunidade, queridos, batalhe um estágio numa clínica dessa de onco, porque só pode trabalhar na clínica dessa se for especializado a ter esse estágio, né? E é uma área, assim, exclusivamente farmacêutica, muito da nossa cara. Aqui os frasquinhos aí, ó, de docetaxel, né? Ele é injetável, tem que preparar na hora. Esses medicamentos, eles são muito tóxicos. Claro que eles vão matar as células normais e o médico vai ter que cuidar dos sintomas depois, né? Do coitado do paciente. Ah, Jesus, não é fácil, não. Aqui, olha, quem lembra dessa aula? Eu dei uma aula, deixa eu ver se eu tenho a foto dela aqui. Ah, não tem. Eu dei uma aula que tem essa florzinha em farmacognosia. É a vinca rosa, um tarantos rosas, chamada aqui na nossa região de Maria Sem Vergonha, porque ela produz em qualquer lugar. Né? Então, essa planta que é tóxica, as folhas, as pessoas usavam para infecção nas pernas, erisipela. Aí alguém teve a ideia de testar isso em célula tumoral. E deu certo. Tá aí as caixinhas de medicamento. Olha lá. Vai um dia depois perguntar o preço desses medicamentos, vocês vão ficar assustados. Eu tenho a vinblastina e a vincristina, são cadeias muito complexas. Né? A vinblastina, nós temos ela até sintética agora, mas ela não é barata, porque para sintetizar um anel desse tamanho não é fácil. Né? E foi tirada de uma planta que aqui em Valadares, você acha ela para todo quanto é lado, ela é bem da nossa região. Né? Aí eu brinco e falo assim, enquanto eu capino e põe em fogo, o outro ganha dinheiro. Então eu não sou fã, mas vou citar um provérbio chinês. Né? Alguns homens vivem da riqueza, alguns homens fazem riqueza do lixo de outros. Então a gente corta e põe em fogo, o cara faz medicamento. Tá aí, ó. Muito legal. E aonde que é usado isso aqui? Ó? Aos cânceres que ela trata. Mama, testículo. Não queira ver um cara com câncer de testículo, é muito feio. Né? Rim, opa, mais um bateu a porta, mais uma. Vão chegando, diamantinho. Não é? Ovário, carcinoma de Kaposi. Né? O carcinoma de Kaposi é um carcinoma que pode acometer tecidos epiteliais. Não quer dizer que é pele, pode ser qualquer serosa no interior do organismo. Né? Muito terrível isso aqui. Nessas clínicas aqui de Valadares, a gente vê, né, esses medicamentos sendo usados. Aqui eu tenho o podofilo, né, o podofilo peltato, que é um fungo, parece uma túbera, né, que é um fungo de terra. Então, esse fungo, ficou embolado as letras, né, produz uma toxina. Olha que daí, doido. O fungo produz um veneno para se defender. Né? Se for comido, quem comer, morreu. Aí eles pegaram essa molécula, né, que é a podofiltoxina, fizeram algumas modificações e usa em câncer, né, olha lá, câncer de Hodgkin, cânceres genitais, tem alguns desses produtos que são usados com pomada para pele, tá? Aqui, a partir da podofiltoxina, a gente produz, né, o temoposídeo, que pode ser usado lá em linfomas, leucemia, câncer de sangue, né, dos leucócitos,
leucemia aguda, câncer de ovário, bexiga, pulmão e até as metástases cerebrais. Né? Não sei se vocês convivem com isso, né? Quando eu dou aula disso, eu falo com um pouco de propriedade, que na minha família eu tive um montão de casos. Né? Minha família, a parte do meu pai, a gente tem uma história com essa doença terrível. Né? De vez em quando um está tratando. Aqui a gente coloca, queridos, a biodiversidade. Eu peguei o Brasil e dividi assim, ó. Nós temos plantas da região amazônica, olha o tamanho desse lugar. Nós temos plantas do Cerrado em rosa, olha o tamanho desse lugar. Nós temos plantas aqui do semiárido do Nordeste, né? E nós misturamos aqui, ó, a parte um pouco da região Sudeste com o Sul, que são outras plantas diferentes. Então, como eu falei que esse negócio aqui vai ensinar vocês a pesquisar plantas para câncer, a gente precisa conhecer a biodiversidade da região que eu estou trabalhando. Que planta tem, quais tem, qual que é o potencial terapêutico, se já tem alguém que faz uso etnofarmacológico, ou seja, alguém lá para trás ensinou que é para isso, aí nós vamos usar, né? A gente está falando disso tem muito tempo. Então, a gente vai isolar as substâncias dessas plantas e fazer um ensaio para ver se tem potencialidade de ser antitumoral. Então, você vai usar o conhecimento, qual que é a estratégia? A etnofarmacognosia. Como assim? Uso popular. Então, você vai partir para o uso popular. Ó, do sul aí, ó, lá do Rio Grande do Sul, você vai até a região da Mata Atlântica, até quase na região da Lagoas. Né? Você tem o Cerrado, você tem a Amazônia, que é bem pouco explorada, e tem, né, a região árida aqui do Nordeste. Cada uma dessas regiões, nós temos faculdades, pesquisadores fazendo pesquisa. Né? Eu trabalhei com uma professora, na verdade, um casal de professores, que trabalha com câncer. Né? A especialidade da minha orientadora na época, ela trabalha com substâncias antitumorais. Então, o que ela fazia? Ia atrás de planta. Onde que tinha? Né? Lá no Sul, lá no Nordeste, vivia viajando atrás de extratos de alguma coisa purificada para poder testar em células tumorais. A gente tinha várias células tumorais, de mama, né, de fibroblasto, de pele, de rins, de intestino, de próstata. A gente tinha essas células em cultura e cultivava igual bactéria. Você põe na placa, põe meio de cultura, né? A diferença é que cresce numa estufa com CO2. A estufa tem que ter uma certa quantidade de gás carbônico dentro, que são células humanas, ou às vezes animais. Aqui eu fiz uma lista, né, só para mostrar, de plantas que a gente já tem trabalhos publicados com potenciais. Então, se você olhar aí, tem algumas plantas que a gente ainda não conhece, porque elas foram descobertas por pesquisadores aí pelo Brasil afora e pelo mundo, e que já estão sendo empregadas para tal. Então, o povo está atrás de planta nova, de pesquisa. Não é? Será que na nossa região não tenha? Onde você mora não tem? Aí mais, né? A lista vai embora. Ela é cavalada de grande. Olha aqui, ó. Na nossa região tem uma planta, eu estou até orientando um TCC, uma planta que chama picão preto, Bidens pilosa, né? Essa planta, ela tem uns flavonoides amarelinhos e ela foi experimentada, né? Aqui ela é um mato da nossa região. Ela tem uma semente com as pontas, com as espículas, e aí quando você passa perto dela, aquelas espículas grudam na sua roupa e ela fica com aquela sementinha preta pendurada. Né? Não fura, não machuca, mas depois você vai ter que catar isso na roupa. Né? Então, os efeitos que ela tem, ó, ela é usada como anti-inflamatório, antibacteriano, então tem propriedades antibacterianas, hepatoprotetora, por causa dos flavonoides amarelinhos, né? Citotóxica, antihipertensiva, anti-amarílica, para malária, e antitumoral, que foi a última descoberta. Então, onde que isso começou? Com esse efeito anti-inflamatório. Né? Então, se ela inibe passos da inflamação, durante a formação do câncer, a gente tem uma reação inflamatória intensa no entorno. Né? Então, foram experimentar em painéis de células e descobriram que esse mato, chamado picão preto, tem atividade antitumoral na nossa região. Aí o trabalho saiu publicado na época. Né? Foi aceito e publicado na Elsevier.
que é um portal europeu, né, muito rigoroso. Bom, aí como que você consegue pesquisar que uma planta é antitumoral? Como é que você faz? Você pega um animal com câncer? Você dá para alguém que tem câncer? Não. Isso é a fase 3. Como que começa? Existe um reagente que chama MTT, né? É o sal de formazan, a molécula dele aqui. O que eles descobriram? E esse sal de formazan, quando você põe na célula, ele é amarelo. Se ele reduzir, as células ficam azuis. O meio de cultura sai do amarelo e vai para o azul, né? Então, o que eu faço? Eu cultivo a célula, pego uma célula de câncer mamário, cultivo ela em meio de cultura, igual bactéria, na plaquinha, e eu coloco o MTT e coloco a minha substância antitumoral, o meu extrato, né? Ou um purificado da planta, tá? E aí, o que acontece? Se essas células morrerem, né? O formazan também é reduzido. Aí o meio de cultura dentro da plaquinha muda de amarelo para azul, te indicando que houve uma apoptose ali. As células foram programadas para morrer. E a substância da planta que você usou foi o fator estimulador, né? Eu trabalhei no meu mestrado com formazan, né, com MPT, mas eu fiz o contrário. Eu pesquisei substâncias que proliferam. Eu queria alguma coisa para cicatrizar, né? Tipo isso. Aí eu tinha que fazer a reação quase que inversa, né? Na verdade, eu tinha que ler as células que ficaram amarelas, tá? Então é assim que a gente faz, né? E aí então a gente vai pesquisar se essas células vão proliferar ou vão morrer com esse indicador. Bem simples, né? Bem fácil de fazer. Aí mostra resultados, ó, uma tabela de resultados. Talvez testaram com, testaram aqui, ó, com o extrato de uma planta. Ah, nós temos outro modelo. Professor, só tem esse modelinho aqui? Que modelo simples? Não, nós temos mais formas de fazer. O que você pode fazer? Você pode pegar as células, que a gente chama de células TAI, né? Por exemplo, células tumorais, faz uma cirurgia e coloca no rato, né? Então você leva o rato, você cria um campo cirúrgico lá, pega um camundongo, geralmente camundongo é mais fácil de trabalhar do que o rato, pega o camundongo e coloca essas células tumorais modificadas, são chamadas células TAI, lá, 5 vezes 10 a 6 células TAI. Injeta, né, e coloca nele. Aí depois você dá um tratamento. Você pega a planta e vai dando para ele. 9 dias. E aí você vai acompanhando, né? Se houve atividade cronomorfofisiológica, ou seja, se o tecido no rato, aí você vai ter que sacrificar o rato, tirar os tecidos, fazer uma lâmina de microscópio e olhar, né? Você vai fazer avaliações histocitológicas, então você vai fazer um corte histológico e estudar aonde você introduziu essas células tumorais e deu o medicamento da planta para o rato tomar, como é que esse tecido variou com o tempo, né? E você vai fazer avaliações bioquímicas, você vai colher o sangue desse animal e vai fazer umas dosagens, né? Você vai quantificar as células do hemograma, né? Mês que vem vocês vão estudar hemograma, aprender a fazer hemograma para lá e para cá. Então, esse teste é um teste mais pé no chão, né? Você está trabalhando com um bicho vivo. A tendência hoje é que a gente trabalha mais com célula. E aqui você vai matar animal, né? Toda aquela questão ética e tal. As pessoas às vezes questionam um pouco, mas é necessário. Uma fase você vai ter que fazer isso aqui. Não tem conversa, tá? Eu fiz, na época que eu fiz mestrado, eu conheci uma professora, ela foi da minha banca, perguntou para lá, né? Passei a ter com ela. O que ela faz? Ela trouxe da Inglaterra umas bolinhas, é tipo uma espuminha. Ela abre o camundongo, coloca aquela espuminha no abdômen do camundongo. Aquilo funciona como se fosse um tumor. Aí as células, os vasos sanguíneos vão invadir aquela bolinha. Aí ela abre o camundongo, asepticamente, ele não morre, né? Ela tem um bloco cirúrgico no laboratório dela. Aí ela abre, tira aquela bolinha e faz uns cortes histológicos para ver como é que foi a invasão de vasos novos naquela espuminha. Se ela quiser saber se a droga é anti-angiogênica, ela inibe a formação de vasos novos em tecido novo, ela dá isso para o animal, tira essa bolinha
e compara o normal com aquele animal que ela deu o extrato da planta. Né? Então, ela estuda o efeito anti-angiogênico, feito com experimento, com o animal, mas ela não mata o animal. Ela recupera eles, ela vai trocando o lugar de cirurgia. A cirurgia é assim, gente. Você pega o abdômen, né? Você anestesia o rato, coloca uma agulha no abdômen e injeta gás carbônico. Isso é feito em humano também, professor? É. Você injeta, o abdômen fica cheio. Aí você vai lá e faz um cortezinho com a ponta de bisturi e introduz aquela bolinha de espuminha lá dentro. Aí você dá um pontinho, asepsia, depois solta. O rato fica feliz. Aquela bolinha é estéril. Depois ela vai lá e tira aquilo de novo. Né? Às vezes um morre, mas em geral eu percebi que os ratos dela não morriam, não. Ela conseguia preservar. Né? Na Inglaterra, eles são meio histéricos com esse negócio de matar animal para fazer experimento. Não é? Aí os resultados, né? Também comparando com esse ensaio de você colocar células tumorais em ratos e tratar o rato e estudar se vai haver alterações patológicas, né? Vamos chamar assim, de patológicas, e bioquímicas no sangue do animal. É uma outra forma de fazer o experimento antitumoral. Aí os artigos, né? Mostrando assim, é possível e fazer esse experimento, porque tem artigos publicados aí usando ele. Tá? Aqui são resultados, queridos, de gráfico. Né? Como é que o cara compara que o efeito aconteceu? Comparando as quedas, né? As reduções de células. Aqui, a inclusão de MTT. Tá? Então, o cara vai fazer o experimento lá, seja no painel de células com MTT, seja no rato, comparando resultados gráficos. Né? Esses Tzinhos aqui são os desvios. Essas barrinhas laterais no ponto também são desvios. Então, é analisando o resultado. Aí, né, ele pegou uma planta, por exemplo, uma planta nova, né, é a Casearia silvestris, que é chamada de guaçatonga, lá no Nordeste, essa aqui do Cerrado, né, e foi experimentar. Né, as pessoas usavam como antisséptico, antumoral, cicatrizante. Tinha relatos científicos já, e aí ele foi testando lá, até para picada de cobra, antiofídica, e achou efeito antitumoral. Né? Ele fez o experimento com painel de células, MPT, e depois ele fez o experimento com rato. Tá? Então, estou mostrando assim, o caminho que um pesquisador faz. Professor, eu gosto dessa área. Ótimo, você vai para um lugar fazer um mestrado, né? E aí, se o laboratório faz esse tipo de ensaio, você vai ter a oportunidade de fazer esse caminho aqui. Né? Eu vou mostrar outros experimentos. Olha o que existe hoje. Aí os resultados, olha lá, as células morrendo. Né? Então, você analisa gráfico. Ah, professor, eu não sei fazer isso, não. Aprende, eu também não sabia. Fui para o mestrado, as mulheres lá botavam você no computador, ensinavam o começo, depois você vai fazendo. Né? Nada, nós somos estudantes, tem que aprender. Não é? No mestrado, no doutorado, a gente bota para aprender a fazer. Aqui, também eu trabalhei com isso, chama timidina. Olha o que eles inventaram. A timidina é um precursor da base nitrogenada timina. Só que aí você pega a timidina e coloca um hidrogênio pesado. O que é hidrogênio pesado? O hidrogênio tem um próton e um nêutron. Os caras arrumam um hidrogênio que tem dois prótons. Desculpa, o hidrogênio tem um próton e um elétron. No atômico 1. Fugir da aula da tia Rose, né? A Rose vai me pegar. Aí o que acontece? Os caras arrumaram um jeito de fazer um hidrogênio que tem um próton e um nêutron e um elétron. Então continua, agora ele mudou o número atômico para 2. Número de massa para 2, né? Aí o que eles fazem? Eles pegam esse hidrogênio e colocam nessa ponta aqui do anel. O que vai acontecer? Quando... Né? Aí eu pego uma célula em cultura normal e dou timidina para ela. Põe lá no meio de cultura. Se essa célula crescer, multiplicar, ela vai incorporar a timidina no DNA dela. Né? Então, a gente pega uma desoxirribose, quimicamente, liga uma timina, e na ponta aqui, ó, da ribose, a gente coloca um hidrogênio. Não é radioativo, marcado. A palavra correta é marcado. É um trício. Né? É um deutério e um trício. Deutério é quando ele tem número atômico 2, trício é quando ele tem número atômico 3. O hidrogênio tem número atômico 1? Tem. Esse aqui foi modificado. Né?
eu coloco 2 prótons nele e 1 nêutron. Aí ele fica com uma atômico 3. Para que isso? Porque ele fica radioativo. Ele não mata ninguém, mas fica radioativo. Aí, se a célula crescer, ela vai fazer DNA novo. Aí ela vai incorporar a timidina para dentro do seu DNA. Só que essa timidina é marcada. Eu consigo acompanhar ela, tá? Eu trabalhei com isso, né? Também no meu mestrado. E aqui a ideia é o contrário. Se a célula não incorporar a timidina, é porque ela está morrendo. Se ela incorporar, é porque ela está crescendo. Então, você pega uma célula de câncer mamário humano, separa elas, põe no meio de cultura, deixa ela crescer, coloca a timidina para ela incorporar no DNA dela e coloca a planta. Se ela aumentar depois a quantidade de timidina incorporada, ela não morreu, já cresceu. Você deu comida para ela, né? Vamos brincar. Assim. Agora, se essa célula começou a diminuir a incorporação de timidina nela, no DNA dela, aí ela está morrendo. É sinal de que é antitumoral. Né? Então, gente, esses modelos, eu trabalhei, quanto tempo eu fiz mestrado, eles já existiam. Eu fiz eles são usados até hoje do mesmo jeito. Né? Por quê? Porque eles são precursores. Aí, olha, decrescendo o crescimento, olha, né? Então é assim que a gente avalia. Essa barra primeira é o padrão, e os ICAs são as barras testes. Eu posso mostrar o gráfico assim, ou como está aqui embaixo. Outro tipo de ensaio, coloração diferencial de BLA. É um corante que você bota na célula. Se ela morrer, a coloração diminui, né? Então você pega a célula, cultiva, põe o extrato de planta e põe o corante BLA. Se essas células estiverem morrendo, porque a planta é antitumoral, essa coloração vai desaparecendo lá na lâmina. Né? Essa coloração aqui, ela é vista em microscópio confocal, um microscópio que joga a luz de lado. Por isso que o fundo é preto e a célula fica colorida. É um microscópio diferenciado. Eu acho que a gente tem um dele na Univale. É um microscópio bem legal. Isso aqui também é um outro teste. Né? Esse teste ele serve para provar também que a planta tem propriedades antinecróticas. Ela está matando células que estão necrosadas na ferida, por exemplo. Então, isso aqui é um outro tipo de ensaio que você vai testar para fazer a pesquisa de substâncias antitumorais na planta que você tem. E sabe o que é legal, gente? Muita planta mato pode ser antitumoral. Né? Os poucos exemplos que eu dei para vocês ali são plantas desprezíveis. É fungo, é mato, picão, né? Cantarantos, Maria sem vergonha. Então, às vezes, a gente tem um mato em casa e nem sabe, né? Tipo isso. Aí, lá no nosso laboratório que eu trabalhei, tinha uns caras que faziam isso mesmo. Arrumaram tudo quanto é mato. Não é? Era um laboratório que tinha parceria com a farmacognosia. A professora Laíde é da farmacognosia, é papa nisso, e a professora Miriam é papa em câncer. Né? Aí umas purificavam a planta e traziam para cá. Aqui não está dando para ver, ó, em algum, mas olha só, esses iluminadinhos nesses quadrados pretos são células que foram tratadas por esse pigmento BLA. Então, se a cor antes e a cor depois alterou, diminuiu ou mudou, é sinal de que a planta inibiu o crescimento celular. Tá? Então, isso aqui é um outro modelo de estudo antitumoral. Claro que depois eu vou ter que testar isso em animais e humanos. Né? Quando chega na fase de humano, o negócio fica mais pesado, mais difícil. Mas, geralmente, quando chega na fase de humano, você já tem, assim, todos esses resultados na mão, gente já defendeu o doutorado com a planta, né? Já está mais do que seguro. Olha que loucura isso aqui. Eu não fiz isso aqui, eu queria fazer. Uma coisa barata que não dá rolo nenhum, e é animal, é ovo. Né? Você compra ovo galado, ovo que já foi fecundado, que a galinha cruzou. Né? Galinha caipira. Tipo, aqui, ó, bota na estufa. Tá? Aí o que você faz? O ovo vai na estufa e vai desenvolver um embrião. Né? Aí você inocula no embrião células tumorais. Você faz um furinho no ovo, igual fazer vacina. Faz um furinho no ovo com a seringa e vai lá e injeta célula tumoral. Coitado do pintinho. Pois é, ele vai crescer junto e vai crescer um tumor. Aí depois que você examinou por ultrassom,
ou fez uma radiografia rápida, daquela que pisca rápido, e viu que o embrião está lá com um tecido esquisito crescendo junto, é um tumor. Aí você vai lá e faz outro furinho e injeta a planta que você está estudando. E volta para a estufa e deixa crescer. Então aqui, ó, o que colocaram lá? Condições, 37 graus, 33% de umidade. Né? Tempo, 48 horas. Olha lá, injetou. Olha onde é que ele injetou. Naquela parte de gás do ovo, né? No cantinho. E quando a gente cozinha, dá aquela bolinha, parecendo que o ovo ficou faltando um pedaço. Não é? 37 graus, 33% de umidade, 72 horas. Aí, ó. O que já tem? Tá vendo? Aí ele pegou um disquinho, né? Colocou lá a substância e colocou em contato. Ou então ele pode injetar, como eu contei. Tá? Você vai injetar de novo o extrato, a diluição, a substância purificada da planta no ovo e depois vai tirar o embrião e estudar se aquele carcinoma, né, evoluiu, morreu ou cresceu. Então, esse teste aqui é um teste muito legal de fazer, conclusivo demais, né? Sai daquele negócio de mexer só com célula. Eu trabalhei com célula, eu acho muito legal, mas concordo que o legal é você ver a substância antitumoral atuar num bicho, pelo menos, né? Num tumor real, você palpar e ver que ele foi diminuído. Esse ensaio do embrião de galinha é muita gente usa já, no Brasil, inclusive. Né? Quem é bom na área de pesquisa de plantas, gente, é o povo de Santa Catarina. É onde tem aquela professora que escreveu o livro do produto natural ao medicamento. Aquela mulher é a papa em farmacognosia no mundo. Não é Brasil, não, no mundo. Né? É até difícil achar ela no Brasil. E aí, o pessoal de lá é muito bom na pesquisa e eles têm esses modelos para fazer com outro. Olha lá, como é que você vê, olha lá, como é que vai desenvolvendo. Olha. Não pensa que eu injetei lá dentro um pedaço de mama canceroso, nada disso. Eu injetei poucas células e elas vão crescendo daquele jeito ali, ó, em cima do embrião. Né? Olha lá, a evolução. Aí depois eu posso estudar, fazer uma lâmina, né? Fazer uma. Aqui no caso foi fotografia mesmo, boa, de alta resolução, não, razoável resolução. Você pode fazer lâmina, você pode fazer fotografia, você pode fazer um ultrassom, né? Você pode fazer uma radiografia para estudar como que o tecido canceroso está comportando aí dentro, depois que você injetou a substância junto. Tem pesquisador que coloca junto, aqui, ó. Na hora que mistura a célula tumoral, ele aproveita o orifício que ele fez no ovo, troca ali a seringa agulha e já injeta o antitumoral que ele quer testar. Tem outros que esperam crescer tudo. Deixa crescer o tumor. Vou abrir a porta aqui, menino. Tem outros que deixa crescer o tumor e depois que ele injeta a substância. Eu fazia assim, deixava crescer a célula até ela confluir. Ela só pelas paredes da placa assim, começa... Eu trabalhei com câncer mamário humano, e aí a gente trabalhava com aquilo, deixava crescer, na hora que você olhava no microscópio e falava, puxa, não tem aonde caber célula, agora vão matar. Aí jogavam a substância lá, diluída, né, de planta, tudo em condições estéreis, fluxo laminar, micropipeta, né, esse ambiente é bem conhecido de vocês. Lá no laboratório da professora Lorimar, tem tudo isso. Aí você vai estudando o comportamento do embrião. Os gráficos aí, ó. Padrão, né, embrião que não foi tratado, e os embriões que foram tratados por diversas concentrações. Olha lá, com extrato. Vamos supor que o seu extrato deu resultado. Aí agora você vai para o povo da farmacognosia e fala assim, ó, o extrato foi bom. Agora a gente quer fazer uma cromatografia dele, separar frações. A substância vai sair no solvente polar ou apolar? Ele vai fazer uma partição. Aí a gente vai fechando, até pesquisar que substância é. Vai chegar uma hora que o povo da farmacognosia vai falar assim, ó, eu tenho aqui a fração X3 tal. Agora nós vamos passar ela no cromatógrafo para descobrir o que pode ser essa substância, desse tipo aí. Né? Isso, assim, em um ano de pesquisa, você chega quase que num comprimido. Ah, beleza, né? A indústria tem muito interesse nesse tipo de pesquisa. E outra coisa, gente, farmacêutico é um dos profissionais preferidos para isso, né? Por causa dessa visão química e biológica que ele tem.
Aí, olha só, né? Fazer esse cato é importante. Ó. Peguei outra planta aqui, ó, que é o Croton setefolios, que é chamado de sangue de dragão, porque ele tem uma parte. Essa planta é usada em jardim, inclusive. Né? Ela tem uma parte avermelhada, e você espreme assim, quando pega as folhas e amassa, sai um líquido avermelhado, que se chama sangue de dragão. Ela já era usada para esses usos aqui, ó. Reumatismo, febre, dor, hipertensão, colesterol, hipercolesterolemia. Né? Aí foram estudar e descobriram analgésico, antioxidante, anti-inflamatório, antitumoral. Então, de novo, eu digo, plantas anti-inflamatórias, algumas antioxidantes, são potencialmente antitumorais, até que se prove o contrário, nós vamos ter que fazer os ensaios. Né? E os ensaios são biológicos. Aí os gráficos mostrando que essa planta lá, as células foram morrendo. Ó. Caiu muito, muito promissor. Né? Foi feito no ensaio de corantes, né? CLA, é um ensaio que eles adotaram nesse laboratório, né? E viram lá na concentração de 169 microgramas por ml, inibição. Boa. Aqui os gráficos mostrando, né? Sem, com e o látex da planta. Lá tem um látex, um leite. Então fizeram extratos cromatográficos e extratos brutos. Aqui os resultados com extrato. A diferença entre um e o outro, controle positivo, que são as células que não foram tratadas, né? E aqui as 3 concentrações de extratos diferentes que eles testaram. Aqui a dose, né, miligrama por quilo. Aí depois fizeram em embrião. Aí, o cara fez primeiro em células, com corante, depois fez em embrião de galinha, que é um ensaio, né, considerado em animal de pequeno porte, em pintinho ainda, né, embrião, mas é um resultado muito rápido. Com 72 horas você já tem uma leitura boa. No painel de célula, a gente fazia com 2 dias. 2 dias você tinha noção se a planta matava a célula ou não. Né? E aí os resultados mostrados em gráfico. Eles foram medindo aqui, ó, o diâmetro da lesão. Ó. Lesão não, né? Do embrião. Outra planta é a corte verbenácea, que é a erva baleeira, que é da região de Santa Catarina, Paraná, né? Que é anti-inflamatória. E agora mostrou resultados, alguns ensaios promissores para ser também antitumoral. Aí os gráficos mostrando ó, em células TAI, né, que é aquelas que você injeta no camundongo, e aqui é um outro corante que é o MTT, né, é o MCF7, que é um outro corante semelhante ao MTT, que você põe na célula e o corante vai clareando e ela vai mudando de cor do amarelo para o azul se as células morrerem. Né? Aí os gráficos mostrando queda na quantidade de células. Promissor, né? Bastante promissor. Aqui um gráfico resumido, o resultado. Olha aqui, gente, os desvios, olha, esses Tzinhos bem pequenos. O que significa isso? Que a amostra foi repetido o resultado várias vezes e pouca variância aconteceu. Estatística. Aí, feito um PLA, né, em corante. Você pega a célula, cultiva ela e põe um corante. À medida que o corante vai clareando, diminuindo a cultura, a colônia, desculpa, é sinal de que elas estão morrendo. Aí o resumo do resultado, né? Ponto negativo, o extrato bruto, o extrato purificado. À medida que você vai purificando o extrato, o efeito vai tornando o quê? Intenso. Né? Aí são gráficos de resultados. Eu estou mostrando isso para vocês verem como que a leitura de morte, de crescimento celular é feita. Né? Onde que a gente mostra o resultado? Então, assim, vocês já estão com o pé no oitavo, montando o pré-projeto de TCC, se você for trabalhar com dados, né, prime em fazer gráficos bem fáceis de ler, né, e que demonstrem o resultado. Aí você vai fazer a leitura no gráfico. É muito mais fácil do que ficar contando o resultado. Não quer dizer que você não vai contar no trabalho, mas é importante mostrar o resultado. Né? Aí fecha essa parte, mas eu quero mostrar outra coisa. Cadê ele?
Isso aqui, queridos, é um material que eu uso para dar pós-graduação, né? É um toque, né? Células de câncer de próstata. Então, essa aula aqui é de um monte de antineoplásicos que a gente fala, né? Dos cânceres que a gente trata. Entre eles, a gente tem o que nós chamamos de antineoplásicos naturais, que vieram de plantas, né? Então, alguns medicamentos usados para câncer em quimioterapia, lá naquelas clínicas e tal, são derivados de plantas ou foram derivados e modificados por química farmacêutica, né? Você vai lá na estrutura da molécula, retira alguns grupamentos, adiciona outros, vai modificando aqui e lá, e vai obtendo os resultados esperados, né, desejados, que você queira obter. Então, olha aqui, ó, o que eu tenho hoje, né? São bem estudados e têm efeitos bastante comprobatórios. Olha aí a vinca rosa. Essa flor que eu queria mostrar, né? Então, eu tenho as captopecinas, que é o irinotectano, ou topotectana, né? Aí portuguesou a palavra. Os alcaloides da vinca, que é essa flor aqui, a vincablastina, vincristina e a vinoreobina. E nós temos as podofitotoxinas, por exemplo, a etoposida e o teniposida. Todas essas substâncias são usadas em quimioterapia de câncer atualmente no Brasil. Não são baratas, né? Então, por exemplo, da vinca rosa a gente obtém aí, né, vinclastina, vincristina, vinoreobina. Botei aqui os nomes comerciais, né, para mostrar que esses produtos estão aí mesmo no Brasil. Eles têm que ser preparados na hora, no momento, então, às vezes, eles vêm em concentrações elevadas e o médico faz a prescrição. Na verdade, quimioterapia nunca é feita sozinha, sempre combinada. E junto, o médico ainda prescreve medicamentos para tentar minimizar, controlar os efeitos colaterais. A gente cita no curso um pouco disso, né? Todos por via endovenosa, porque essa droga ela é muito venotóxica, né? Aliás, desculpa, ela é muito hepatotóxica, e ela pode provocar lesões do sistema digestório, pode ser inativada, então ela tem que ser feita por catéter, não numa veia de braço, tá? Distribui muito, é metabolizado moderadamente, né? E passa aquelas 3 fases lá, que são eliminadas, né? Primeiro oxida, depois ela conjuga e depois ela é excretada. Sai também nas fezes e uma pequena quantidade conjugada na urina lá. Aí a cadeia, né, que eu já mostrei anteriormente, são cadeias muito complexas. E esse anel aqui, queridos, ó, separado assim, por uma ligação só, torna a cadeia muito frágil. Ela pode quebrar, perder a porção aqui de cima, muito fácil. Então, esses medicamentos têm que ser preparados no momento de uso. Tem um prazo de validade curto e pouca estabilidade se for armazenado na forma de solução por muito tempo. Geralmente, eles são preparados na forma de soro, né? O médico manda misturar, colocar num soro, aí o farmacêutico faz essa diluição e manda lá para o setor de administração, para o ambulatório. Aí o paciente vai receber esse medicamento através de catéteres. Aqui é a vinoreobina, que é uma modificação. Olha a fragilidade dessa cadeia. Grande de um lado, grande do outro, né? E a gente tem uma ligação muito frágil aqui. Essas ligações em cunha é porque elas estão viradas para trás. Desculpa, para frente. As pontilhadas é que são para trás, né? Aqui é um sal ácido, né? Da molécula inteira para tornar solúvel. Aqui a gente fala da farmacologia dela, então, né, eu vou entrar nesse detalhe aqui. Ó. Trata câncer de testículo por metástase, que veio de outra região, né, geralmente próstata, linfomas, sarcoma de Kaposi, neuroblastomas, são carcinomas de tecido nervoso, coricarcinomas, né, que às vezes formam ali na região coriônica, da placenta, e coricarcinoma mamário também, né, carcinomas mamários. Aí são as células tumorais. Né? Então, queridos, um dos diagnósticos diferenciais de células tumorais, o médico manda fazer ou confirmatório, melhor dizendo, o médico manda fazer uma punção. Aí leva para um laboratório, e o laboratório faz uma lâmina e cora.
né? Então, por exemplo, essa lâmina de cima aqui é um linfoma, olha lá. Você quase não vê hemácia, né? Um linfoma de Wittes. Então, as vincristinas são usadas para essas doenças aqui. Ó. A vinereubina, para carcinomas pulmonares, carcinomas de mama, que veio de outra região, metatástico, né? Carcinoma ovariano. Olha essa lâmina embaixo, né? Talvez você não tenha muita habilidade com lâmina, mas se a gente olhar aqui, ó, essas massas mais rosas aqui em cima, não são normais. Né? Então, também, gente, é outra área interessante de trabalhar. Você forma e faz uma especialização em patologia. E aí você pode trabalhar com esses diagnósticos. Né? Então, esses laboratórios de exame, né, de patologia, de análise patológica, eles têm profissionais de várias formações, inclusive farmacêuticos. Essas drogas derivadas da vinca, eles vão atacar a medula óssea, então eles vão matar as medulas, a medula óssea. Então, vão provocar mielossupressão e uma normalidades neuromusculares em alguns pacientes. Mas a mielossupressão é fatal de acontecer. A redução da produção de linfócitos, inclusive. Né? Então, é imunossupressor? Potencialmente imunossupressor. O mecanismo de ação que ela usa, né, ela acaba provocando apoptose em células normais também. Aí o médico precisa controlar esses sintomas e essas sequelas. Não é? Os alcaloides da vinca, aí são, né, os efeitos colaterais dele, dores, queimadura, ardência no local de aplicação, alopécia, né? Interações, eu cito essas interações, é importante. Então, um trabalho terrível, porque às vezes o paciente precisa de tomar o medicamento que vai fazer interação com a quimioterapia, não é? Então, aqui a gente cita um pouco dessas interações, né? Não é o foco hoje mostrar, eu só estou mostrando isso aqui, para vocês verem que planta é realidade, não é fictício, não é fake, não. Aí as podofitoxinas, né, que crescem nessas plantas como fungo, tá? São glicosídeos, né? A planta podofílio, ela produz essa substância, mas ela precisa estar contaminada por fungo para poder crescer, né? É chamada de mandrágora, porque os americanos acreditam que ela seja afrodisíaca. E aí, quando ela cresce fungos nela, igual dá aqueles fungos na folha de laranjeira, aquelas pintas pretas, tipo isso. Né? Aí ela produz a podofitoxina, a indústria extrai, purifica e transforma em etoposídeo, aí os nomes dos medicamentos, e teliposídeo. São usados, pode ser usado por via oral, mas é melhor aplicar por via parenteral. Tá? São metabolizados, normal. O que eles fazem? Eles vão inibir a síntese de DNA de células normais e tumorais. Né? O ruim é isso. Então, toda droga que inibe a proliferação celular de células tumorais, fatalmente ela vai fazer isso em células normais. Aí o médico precisa acompanhar muito a sintomatologia desses pacientes, porque eles vão ter imunossupressão intensa. É o preço que se paga. Né? Olha lá, na fase G2, quando o DNA duplica, estabiliza, para começar a duplicar de novo, ela vai lá e inibe. Produz rupturas, pode danificar o DNA tumoral, aí a célula não consegue replicar, né? E o etoposídeo atua em carcinoma de testículo e pulmonar das células menores. E pode também tratar linfomas, que são células de testículo linfóide, são carcinomas linfóides, e também as leucemias sanguíneas. Já o tenoposídeo, né, trata leucemia linfoblástica aguda, né, que é uma leucemia que o paciente já tem ela, mas de uma hora para outra ela provoca uma crise. Aí a molécula do etoposídeo, né, e daqui do teliposídeo. Você vê que elas são semelhantes e foram modificadas, todas obtidas a partir da podofitoxina. Antigamente, a podofitoxina era usada para tratar verruga. Algumas formas de verruga são cânceres benignos, né? Umas verrugas que parecem uma pontinha de couve-flor, né? Parece uma florzinha.
Aí, às vezes, o médico manda fazer ou manda comprar uma pomada que tem podofitoxina para tratar essa verruga aí. Aí são os efeitos colaterais, olha, são ruins. Né? Olha aqui essas lesões de gengiva, de lábio de gengiva. Né? Hipertensão. Então, toda essa sintomatologia, por isso que o paciente vai fazer o medicamento lá na clínica. Ele fica lá uma boa parte do dia, até para ser acompanhado por causa desses sintomas aí. Aqui, né, as interações. Aqui a gente também. Tá. Né, tá falando de onde que tira algumas outras espécies. Aqui são outras podofitoxinas. Né? A iridotectana e a topotecana. Também são derivados, né, das podofitoxinas. Essa podofila aqui, essa planta, já é de origem chinesa. Aí a substância, né? A iridotecana e a topotecana, que esse nome, né? Todo mundo acostumado só com dexmetasona, agora você me arrumou uns nomes que eu nunca vi. Tipo isso, né? São cadeias muito longas e essas células também inibem a proliferação de DNA. Ela pode ser dada pela via endovenosa, alguns por via oral, são as camptotexinas, que são um outro tipo de podofilo, atua na DNA topoisomerase, então quando o DNA desnovela, uma enzima faz isso. E aí, essas substâncias chamadas de camptotexinas, elas vão lá e inibem essa enzima para não deixar o DNA desnovelar, que é assim que ele começa a ser copiado. Aí você inibe o crescimento celular desordenado de uma célula tumoral. Então, trata câncer ovariano, cervicais, né, pulmonares, leucemias, algumas doenças, alguns carcinomas de origem gastrointestinal e daí por diante. Aí os efeitos adversos, né? Então você vê que são efeitos graves, olha, neutropenia com trombocitopenia. Você vai diminuir a quantidade de neutrófilos e de plaquetas. Por isso que o paciente precisa fazer hemograma antes de aplicar uma sessão de quimioterapia. Se o número de leucócitos e plaquetas estiver abaixo de um limite, aquele dia não pode ser tomado quimioterapia. Eleva a transaminase, provoca febre, né? E aqui as interações das camptotexinas. Aqui, né, são outros que a gente não classifica, mas que não entram no critério de plantas, né? Então, esse curso é um curso para quimioterapia. A gente aborda todos eles. Tá? É muita droga, né? Então, eu vou parar por aqui. É essa ideia que a gente quer trazer para vocês. Deixa eu tirar a apresentação. Então, a gente quer mostrar para vocês duas coisas, né? Que existem algumas plantas que a gente tem como tratamento de câncer. Dois, como que essa pesquisa é feita, né? Basicamente, então tudo começa assim. Você precisa partir do uso popular. E geralmente esse uso popular ele está relacionado com três atividades. Ou as pessoas usavam isso com infecção, a Maria Sem Vergonha foi assim, né? As pessoas pegavam as folhas, botavam na água, batia na folha, né? Para rasurar, botava na água, aí a água ficava verde, fazia um banho, aí punha nas pernas. Aí alguém teve uma ideia, se esse negócio mata uma bactéria tão difícil de matar, que é a erisipela, não é uma bactéria fácil de eliminar, né? O outro tratamento que a gente tem para ela é penicilina uma vez acho que por 15 dias, injetável. Aí um pesquisador teve a ideia de fazer esse ensaio antitumoral e achou, né? Então começa assim, eu estou dando esse exemplo, porque é uma planta que aqui na nossa região tem bastante. Depois você vai fazer esses ensaios com células ou com embriões ou com animais, depende do modelo que você vai usar, né? Essa é a fase 1. Depois você vai fazer a fase 2, que é a parte toxicológica em animais, né?
E se o teste toxicológico em animais como é que fala, der favorável, você vai poder fazer um registro aqui, ó, do Pedro. Né? Aí você vai fazer o ensaio, se o toxicológico der seguro, você vai fazer o ensaio humano. Como é que é feito esse ensaio humano, professor? Geralmente, gente, essas pesquisas elas estão presas em institutos de pesquisa ligados a universidades. E essas universidades, às vezes, elas têm hospital-escola. Né? Mas você está falando que o paciente do hospital-escola é a cobaia? Não, mas existem programas protocolados em comitês de ética. E aí, então, os pacientes são convidados, muito bem esclarecidos. Quase sempre, na boa. Aqui no Brasil é meio complicado, mas lá fora, por exemplo, Estados Unidos, tem pacientes submetendo a fazer tratamento experimental com a COVID? Tem. Então, como é que eles são feitos? São selecionados? São pacientes que estão numa situação meio crítica. Aí os caras chamam a família, chamam o paciente e abrem o jogo, né? E em alguns países eles até pagam a pessoa, eles dão uma pensão para o cara, para ele poder submeter um ensaio, né? Parece um negócio meio grotesco, mas é assim que começa. Essa droga, quando chegou nesse estado, ela já está testada até a toxicologia. Já testaram em 3 tipos de animais, aliás, 4 tipos de animais. 2 não pode ser roedor. Então, você já testou em animal que não é rato, não é coelho, né? Animais maiores. Sabe qual que é a proposta hoje de ensaio? Suíno. Por exemplo, quando você quer estudar droga para colesterol e para diabetes, o melhor modelo é suíno. A nossa insulina é quase igual a do suíno. As primeiras insulinas eram suínas. Hoje já não é mais, né? É humana recombinante. Então, o melhor é um animal que tem uma proposta interessante de responder a ensaios parecidos com o humano é suíno, né? E como o Brasil virou um bom produtor de suíno, nós já estamos quase superando, né, a China em produção de suíno, a gente tem um modelo muito à mão. Então, você pode, quando você chegar em humano, você já experimentou em 4 animais diferentes, 2 maiores, né? Então, já se conhece a toxicologia. Quem vai fazer o acompanhamento desses ensaios são médicos na área. Então, no caso aí, para câncer, né? Esse tipo de ensaio, gente, quase sempre não é feito no Brasil, infelizmente. As indústrias que fizeram essas pesquisas aqui, que eu mostrei, a maioria são multinacionais europeias, né? A incidência de câncer em países como a Europa, países europeus, não que no Brasil não seja, é alta, e lá eles têm muita preocupação com a longevidade, eles querem viver muito, né? Você vai, por exemplo, um país igual, vamos sair da Europa, na Austrália, você acha mulheres de 60 anos andando na rua como se tivesse 30, né? É a herança inglesa desde querer viver muito. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que na Europa eles têm muito investimento em cima dessas doenças que matam cedo. Então, esses ensaios clínicos de fase 3, que são as últimas, geralmente são feitos na Europa. E os países que destacam nisso, né, são as donas das multinacionais europeias, Suíça, Alemanha, França, Inglaterra, Itália. O Brasil tem alguns ensaios nessa área, mas a pesquisa não é tão rápida como acontece lá fora. E nos Estados Unidos também já está pau a pau com a Europa, né? A gente vê muita gente investindo nesse tipo de pesquisa no campo europeu. E aí começa com esse tipo de ensaio, depois você parte para o humano. Os efeitos colaterais eu mostrei de medicamentos comerciais. Vocês viram que não são mole. Né? O cara vai tomar uma quimioterapia, mas vai causar uma supressão tão grande que a medula dele pode parar. Aí para de produzir sangue, aí vai ter que tomar sangue. Isso acontece? Ou, né, tudo pela vida. Então, são os efeitos adversos, os colaterais. Né? E aí, então, o farmacêutico é muito importante nesse acompanhamento quando o paciente toma essa quimioterapia, porque ele vai trabalhar nas diluições de medicamentos e ele vai acompanhar essas adversidades.
né? Outro dia eu tive que dar uma consultoria de graça, pessoal de uma clínica aqui queria trocar um medicamento lá, e não estava meio com dúvida. Aí eu fui ponderar, né? Eu não sou aquele farmacologista que as pessoas esperam, mas eu tenho um pouco de experiência com isso. Então, a gente foi discutindo, os médicos, o farmacêutico lá, é muito meu amigo, e aí a gente foi ajustando, e os médicos foram experimentando e fizeram a troca, né? Eu falei, nossa, quantos mil vale uma consultoria dessa, né? Mas a gente às vezes faz isso até com amigo mesmo, fazer o quê, né? Isso, claro que isso vale dinheiro, mas não é isso que vai diminuir o que a gente ganha e o que não ganha, não é verdade? É bem também de servir a população, né? De colaborar com pacientes que a gente conhece que estão fazendo o tratamento lá, não é? E isso, queridos, aguça em vocês, né, uma vontade de poder pesquisar mais, né, nesse ramo da fitoterapia, principalmente nessa doença que tem crescido muito no nosso meio, né? Como eu falei, eu falo isso de propriedade, né? Eu tive vários casos na minha família, e eu sou o último homem da minha família, né? O resto já foi embora. E aí, então, a gente acabou por isso, né? Sendo obrigado a gostar da área e estudar um pouco mais. Trabalhei com isso no mestrado, né? Minha orientadora me deu todos os projetos que ela queria desenvolver e falou, escolhe um para você. Não precisa ser agora, leva para casa. Leva todos. Ah, você lê tudo? Eu falei, não, eu quero esse daqui. Esse aqui vai me desenvolver, já que você é especialista em câncer, vai me desenvolver um pouquinho das gotas, né, do que você conhece dessa doença e dos tratamentos. E aí a gente foi trabalhar com isso. Né? É um laboratório muito legal que existe lá em Belo Horizonte, na UFMG. Lá não tem só ele, tem outros lá. Né? Aí tem o pessoal da medicina também que trabalha com isso. E eu sempre digo, o farmacêutico é esse profissional polivalente e que tem habilidades para trabalhar com tudo isso. Né? Às vezes eu estou trabalhando com a droga antibacteriana. Aí eu faço um ensaio e vejo que mata a bactéria para lá. Que belezura, né? Aí eu tenho um colega que trabalha com modelos de câncer. Aí eu cedo um pouquinho do extrato para ele. Ele vai lá e testa. Não é que deu certo? Então isso é muito comum de acontecer. Ah, já que deu certo, agora nós vamos aprofundar a pesquisa, vamos fazer os outros ensaios, vamos estudar esse animal, vamos ver a toxicologia, que é o mais grave, né? Já que esse negócio mata a célula tumoral, isso lesa fígado, isso lesa medula. O primeiro tecido a sofrer lesões é a medula óssea. São células muito jovens, renovam rápido e são muito importantes, né, necessárias para o desenvolvimento orgânico do nosso organismo, da saúde, da vida. E aí a gente tem algumas, né, muitas habilidades para poder atuar nisso. Não que o biomédico não tenha, que o farmacêutico não tenha, que o médico não tenha, né? Mas eu vejo que esse conhecimento mais amplo que a gente tem, ele deixa a gente com um pouco mais de conforto para poder trabalhar com isso. Não é? Então, assim, eu falo de cadeira, queridos. Quando eu fui fazer mestrado, eu tive muitas máquinas que eu nunca tinha visto na vida. Nossa, o que é isso aqui? Como é que usa isso? Manual em inglês, tecla escrita em alemão, né? Como é que eu vou me virar com isso aqui? Mas aí, quando você atina, você fala assim, mas eu sou farmacêutico, né? O que esse equipamento vai fazer? Ah, ele vai dosar quanto de substrato oxidado a sua célula liberar. Então, tem um fundamento, vamos estudar o fundamento. Daí, a 2, 3 dias, você já consegue entender o que acontece lá. Né? Então, aí eu olhava e falava assim, nossa, o povo aqui que não é farmacêutico apanha para poder entender o que está acontecendo. Ou vai tentar explicar o fenômeno na hora de fazer um TCC, um projeto, defender um mestrado, um doutorado, e tem dificuldade para explicar, porque ele não conhece o fundamento. Né? Por isso mesmo eu estava montando uma aula para estética, e a moça estava fazendo, a indústria estava montando maquiagem, fazendo aqueles estojos de maquiagem. Aí a, a pessoa, a blogueira, né, que estava relatando, falou, nossa, está batendo a maquiagem, por quê? É por causa da compressão, né? A maquiagem você tem que comprimir dentro do estojinho. Então, a gente que sabe como é que funcionam as coisas, você entende o que está sendo feito. Quem não é da área, voa. Né? Então, assim, fechamos a nossa parte teórica, né? A gente não é perfeito, sabe de muitas falhas,
O curso não encerra aqui, né? Fitoterapia é maior do que tudo que vocês imaginarem, não tem fim. Nós não conseguimos abordar todas as plantas que são usadas para tudo, né? Em detrimento das dificuldades da carga horária, 2 aulas por semana só, e também por causa de tudo que aconteceu esse semestre, né? Esse semestre foi, assim, muito atípico, né? E a gente vai se encontrar ainda, não estamos terminando o ano, o semestre, nós vamos nos encontrar, mas aula teórica fechamos aqui. A gente ainda vai colocar, depois que fechar essa atividade que está lá na sala virtual, outra que vai abordar plantas para doenças digestórias e antitumorais. Nossa, antitumoral, como é que vai cair? Bom, eu vou, né, abordar um pouco essa parte tecnológica usada para fazer o experimento, alguma coisa relacionada àquelas plantas que a gente comentou mais, né, para poder focar, para aguçar vocês que isso é uma área muito interessante de pesquisar, né? E o farmacêutico é um profissional que não faz só executar, ele pensa, ele pesquisa, ele indaga, né? Ele é uma pessoa investigadora. E eu gostaria, né, de poder contribuir com esse espírito investigador que o farmacêutico, inquieto, né, que o farmacêutico, a farmacêutica tem que ter, não é? E aí, então, a gente fecha o nosso conteúdo teórico de fitoterapia. Nós vamos ver ainda pela frente até o encerramento do semestre, mas não mais com aulas teóricas, né? Aí vão ser outras áreas, outras coisas que a gente quer fazer aí e orientar vocês a poder trabalhar até fechar o semestre, né? Dúvidas, perguntas, não deixem de fazer, podem perguntar, pode usar Zap, eu atendo, né? Tem hora que está apertado, mas a gente dá um jeito. Pode usar a sala virtual, às vezes a gente demora um pouco por causa do excesso de atividade para responder, mas nós tentamos fazer o máximo que a gente pode, né? A gente não é o melhor especialista na área, mas eu gosto muito dessa área de produto natural. Sempre que eu posso, eu estudo um pouquinho, né, para tentar, até mesmo para aprender. O interesse não é nem da aula em si, é por aprender, né? É uma área que me instiga muito, seja ela aplicada a medicamento, a cosméticos, né, até alimentos funcionais. A gente tenta ler muito nisso, porque é uma área que está em crescimento, e eu percebo que o farmacêutico ele vai para as outras áreas e deixa isso de lado, né? Você chega numa farmácia, por exemplo, tem lá probióticos, aí você pergunta para o farmacêutico, tem esses negócios aí, ele não conhece, né? Então a gente vê que essa área de produto natural, se ter o probiótico, né, que não tem nada a ver com planta, mas para vocês verem onde que vão, onde é que vai o nosso conhecimento, e que a gente precisa aprofundar isso para poder orientar, né, se a intenção é vender, melhorar as vendas, mas servir a população e promover o tal da saúde e do uso racional de medicamentos, né? Isso é um jargão na profissão, mas às vezes a gente não colabora por ele, para que ele possa acontecer, não é? Aí a gente termina mais cedo, por hora aqui, né? Fiquem à vontade para perguntar, ou aqui ou depois, e vamos partir para o nosso fechamento aí de semestre, né? Que vai rolar até julho ainda, né? Vocês vão ter troço aí até julho ainda, para acontecer por causa de atividades, né? Para não mutuar, essas coisas aí. Tá? No mais, né? Fiquem com Deus, se cuidem, o número de casos na nossa região está crescendo, né? Eu estou preocupado. Vai ter um pequeno. Vai até que dia? Na verdade, o meu planejamento era como está hoje, né? O semestre ia fechar dia 19, fechar assim, ter aula. Aí eu já ia dar só as últimas atividades, então, em termos de atividade, eu estou atrasado, né? Eu não quis fazer uma atividade valendo 20 pontos, 25 pontos, eu acho isso um crime. Eu fiz uma de 15 no semestre, na etapa anterior, assim, não gostando, porque eu prefiro trabalhar com atividades mais baixas, né? Se ela fosse de papel para você fazer sozinho na sala, seria um pouco pior. E aí, se você tiver alguma dificuldade nela, talvez ela não te dá prejuízo nenhum. Depois você recupera. Então, eu penso assim, né? Eu acho que a gente tem que criar tudo quanto é forma do aluno não tomar um tombo. É muito ruim quando a gente
Na minha época de faculdade, os caras davam uma prova de 30 pontos. Você tomou um tombo nela, você podia falar assim, ó, vou repetir, essa foi, né? É um crime um negócio desse, não pode, eu não gosto de trabalhar assim. O curso tem que ser o mais tranquilo, né? Não pode ser aquele troço extremo, ruim, com pouca atividade, valendo muito ponto, porque se eu perder, eu vou ter trabalho para recuperar, se eu tomar prejuízo nela, não for nota boa, eu vou ter mais dificuldade no curso, vou tomar uma raiva da disciplina, não quero ver aquele professor de cabelo branquinho, né? Isso vai causar um ranço, e a gente precisa ter uma relação boa, né? Porque nós estamos aprendendo juntos, né? Não é só vocês que são alunos, eu também aprendo com vocês, quando eu vou fazer a aula, eu vou discutir, vou fazer a prova, a gente constrói o conhecimento junto, né? Então, fechamos. Por hora, qualquer coisa, né? Podem perguntar sempre. Ai, obrigado. A gente tenta, né? Assim, a gente tem muita falha, claro, estamos aperfeiçoando, mas a gente tenta. Nós vamos andar aí pelo 8º período, eu já considero vocês dentro do 8º, né? No 8º período nós não vamos ter tanta aula junto, você menos. É outro tipo de conhecimento, mas o 8º período é muito voltado para a área clínica, né? Que é uma área legal para vocês atuarem, né? Um farmacêutico de laboratório é bem remunerado, mas é uma área que abre muito a sua cabeça para pesquisar doença, né? Diagnóstico, aquela coisa assim mais perto do médico, né? Para você poder desenvolver. E aí, Deus queira que a pandemia diminua, corre atrás de um estágio logo, né, de laboratório clínico, se a pandemia der folga, para você poder fazer um estágio legal e aprender. Se você puder fazer um estágio de laboratório pequeno, eu até acho uma boa, porque geralmente laboratório pequeno você não tem máquina muito automatizada, tem muita coisa que você mesmo vai ter que fazer. Isso aprende muito, né? E é uma ideia de poder experimentar, né? Mas no 8º ser o 7º, né? Eu concordo, querido. Aí ficaria muito mais fácil, né? É assim, eu sinto falta, não é só da prática em si, é do convívio. Eu estava falando isso com quem? Uma menina da turma de vocês. A gente sente falta daquele convívio, de conversar ali no laboratório, de falar alguma coisa do projeto, né? De comer golão, de encher as paciências do outro, não é? De reclamar que o ar-condicionado está ruim, que o cheiro de salgadinho da cantina está matando. A gente sente falta desse convívio. Essa semana eu tive na Univale e encontrei alguns professores. Nossa, que festa, né? Tem gente que nós nunca mais vimos. Aí a gente foi lá ganhar um presente, né? Nós ganhamos um presente. Acabamos de ganhar um presente da fundação. Vocês nem queiram saber qual. Mas faz parte.